Olá, amigos do canal Redemptoris Mater. Sejam muito bem-vindos. Ficamos muito contentes em estarmos juntos com vocês. Pedimos que se inscrevam e cliquem o seu joinha, se gostarem da postagem. Jesus afirmou, no seu Sermão da Montanha, que seus discípulos são a luz do mundo. Vamos tentar aprofundar um pouquinho esta questão nesta postagem. Ouçamos a passagem, que é de Mateus, capítulo 5, versículos 14 a 16. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde brilha para todos os que estão na casa. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Desde o Antigo Testamento, por exemplo, no profeta Isaías, capítulos 42 ou 49, encontramos a descrição do Israel chamado por Deus para ser uma luz para as nações. É a imagem de Israel brilhando com a luz da verdade, da aliança com Javé, fazendo brilhar a luz de Deus sobre as trevas de muitas nações, das nações pagãs, que eram idólatras e ignoravam a revelação de Deus. Israel não era o povo escolhido de Deus como se os gentios fossem rejeitados. Israel foi escolhido por Deus para a salvação de todo o mundo, de todos os povos. No livro do Êxodo, capítulo 19, Deus revela que quer Israel como um reino de sacerdotes. No Êxodo 4, refere-se a Israel como seu filho primogênito. Se Israel é o filho primogênito na família de Deus, os demais povos são como os outros filhos que vêm após o primeiro. Israel é escolhido para ser exemplo, ser luz que brilha, ser luz para as nações. Em nossa passagem, no Sermão da Montanha, Jesus revela aos discípulos que eles são o novo Israel, o verdadeiro e definitivo Israel de Deus, chamados para ser a luz do mundo. A imagem de uma cidade edificada sobre uma colina confirma isso. Isaías 2, ou 60, ou Miqueias 4, falam da nova Jerusalém gloriosa, da nova criação, dos novos céus e da nova terra. Ela é descrita como erguida no cume de uma grande montanha, a mais alta de todas as montanhas da terra. Assim, a cidade, situada sobre uma colina, é uma imagem da nova Jerusalém. E os discípulos são chamados para ser o novo Israel e a nova Jerusalém. O exemplo que guiará as nações à verdadeira fé em Deus e à nova lei do Evangelho. A mesma imagem da luz se vê no outro exemplo de Jesus, da lâmpada acesa para iluminar a casa. Provavelmente, na época, era uma pequena lamparina, alimentada com óleo, posta num candelabro. Não era lógico acendê-la e depois escondê-la embaixo de uma mesa ou sob uma vasilha. Portanto, a missão dos discípulos é a de ser a luz do mundo, deixando a sua luz brilhar diante dos outros. Por isso Jesus afirma: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Jesus é bem explícito em referir às boas obras. Aqui, ao lado de outros textos bíblicos, temos mais uma razão para afirmarmos como as obras têm valor no cristianismo. Ao contrário da ideia de que as pessoas se salvam somente pela fé e de que as obras não têm importância alguma. Em Mateus 5, Jesus enfatiza como as boas obras de seus discípulos são precisamente os meios visíveis que vão atrair outras pessoas para o reino de Deus. O objetivo de realizá-las não é ser bem visto pelos outros, obter fama ou apreço. As boas obras são feitas para que o Pai seja glorificado por todos. Portanto, não devemos ver nesta declaração de Jesus qualquer tensão com outro trecho do Sermão da Montanha, em que Cristo explica que as boas obras não devem ser feitas para que outros as vejam, mas em segredo. Essas obras que devem ficar no silêncio e não espalhadas aos quatro ventos são as obras particulares, individuais, de piedade. O discípulo não pode fazê-las para que os outros pensem que são santos. Em nossa passagem de hoje, o foco de Jesus é a evangelização do mundo inteiro, sobre a verdade da Boa Nova e do Reino de Deus.
A evangelização como obra do conjunto dos discípulos. O seu testemunho ao mundo sobre a nova lei de Cristo. Pouco antes, falamos sobre outros textos bíblicos que tratam das boas obras. Um exemplo está em Isaías. No capítulo 58, versos 7 a 10, o profeta refere à vontade do Senhor de que os israelitas realizem as boas obras e os atos de caridade, repartindo o pão com o faminto, acolhendo os pobres e desabrigados em casa, cobrindo os nus, levantando o jugo sobre os outros. Com tudo isso, romperá a luz de Israel da escuridão, como a aurora. Será como a luz do meio-dia, exemplo de justiça. Em outras palavras, a boa obra trará luz a um mundo cheio de sofrimento, pecado, morte e escuridão. É o que faz a caridade. Usando esses mesmos fundamentos, a Igreja descreve as obras de misericórdia corporais: dar de comer ao faminto, dar de beber ao sedento, vestir o nu, abrigar o sem-teto, visitar os doentes, os presos e enterrar os mortos. Esse ensinamento de Jesus no Sermão da Montanha mostra como o chamado a fazer obras de misericórdia não é restrito, é dirigido a todos. Se o negligenciarmos, colocaremos nossa salvação em perigo. Vemos isso olhando para Mateus 25, a famosa passagem das ovelhas e dos cabritos. Em Mateus 25, 41, Jesus descreve como dirá às ovelhas à sua direita para ficarem com ele. Já os cabritos, à sua esquerda, serão lançados no fogo eterno, com o diabo e seus anjos. Por quê? Ele responde: pois tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber. Era estrangeiro e não me acolhestes, nu e não me vestistes, doente na prisão e não me visitastes. Esses perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou forasteiro ou nu, ou enfermo ou na prisão, e não te atendemos? Então ele lhes responderá: em verdade vos digo, quando não o fizestes a um destes pequeninos, foi a mim que não o fizestes. E irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. A expressão ser lançado ao fogo, nesse momento, e Jesus já a usara em relação ao sal que perde o sabor, e usará, referindo-se aos cabritos e ao fogo eterno, é uma imagem de ser expulso do reino dos céus, por estar separado de Deus. A ideia das obras de misericórdia, portanto, vem desse discurso de Jesus, aliado ao que ele referiu em Mateus 25 e ao profeta Isaías, capítulo 58, versículos 7 a 10. A luz precisa brilhar para iluminar. Essa luz, nos discípulos, segundo Jesus, são as boas obras. Elas darão testemunho ao mundo inteiro sobre a verdade do Evangelho e a nova lei de Cristo. A caridade brilha e atrai. Nosso texto também mostra como a ideia de que a pessoa se salva somente pela fé, que cresceu nos meios protestantes, não é o que diz o Evangelho. A salvação, claro, exige a fé em Jesus Cristo. Contudo, também vem pelas obras de caridade, aquelas que a Igreja veio a chamar justamente de obras de misericórdia, que são tanto corporais como espirituais. Outro ponto a compreender é que não há contradição entre a ordem de Jesus aos discípulos aqui, de serem a luz do mundo, e o Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12, em que Jesus afirma: eu sou a luz do mundo. Não se trata de separar, ou um ou outro, mas de unir, um e outro. Jesus e seus discípulos em união com ele são luz. Jesus é a fonte de toda a luz do Evangelho, mas decidiu brilhar através de seus discípulos que deixou no mundo. Jesus os quis pontes iluminadas que conduzissem as pessoas a ele. Por outro lado, o discípulo de Jesus precisa praticar as boas obras, os atos de caridade e misericórdia, evangelizando. Mas não olhemos só para a obrigação de evangelizar. No Sermão da Montanha, Jesus acabara de falar sobre as bem-aventuranças, segredo de como ser feliz. Nesta passagem, ele continua falando sobre como ser feliz. A verdadeira felicidade só será encontrada quando, como cristãos, vivermos de acordo com quem somos em Cristo, ou seja, o sal da terra, o que já examinamos em outra postagem, e a luz do mundo.
quando oferecermos nossos sofrimentos e sacrifícios em união com Cristo ao Pai, trazendo outras pessoas para Deus, oferecendo a Deus o mundo que Ele criou, agora sendo restaurado pelo Evangelho de seu eterno Filho. É uma vocação essencial e não apenas opcional. Mas lembremos que é possível realizar as obras de misericórdia também em relação aos membros de nossa família. Nem nos damos conta de que, quando nossos filhos pequenos têm fome, nós os alimentamos, cuidamos de alcançar-lhes uma refeição adequada, os vestimos porque ainda não sabem se vestir sozinhos, cuidamos deles, passando a noite inteira à cabeceira deles, observando se estão com febre. E também praticamos boas obras quando atendemos outras pessoas da família, seja alguém que está doente, ou quando visitamos os pais ou avós idosos. Às vezes eles moram conosco e precisamos até alimentá-los ou ajudá-los a se vestir, porque já não conseguem fazê-lo sozinhos. Portanto, vemos como as obras de misericórdia estão junto de nós para serem praticadas, tanto com aqueles que nos são muito próximos, como os nossos familiares, como ainda com aqueles que não são próximos, são até desconhecidos, sempre praticando a lei do Evangelho, que é o amor incondicional e generoso. O Catecismo da Igreja, no parágrafo 904, observa que evangelização significa conduzir os outros à fé, e diz que é a tarefa de cada cristão. Todos são chamados a evangelizar, em sua própria esfera, em seu próprio estado de vida, e assim estarão sendo luz do mundo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Peço por você, sua vida, sua família, dando muitas alegrias vindas do céu, que se manifestem também na sua vida, na vida terrena. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada por ter acompanhado esta postagem. Não deixe de conferir as nossas playlists, feitas com muito cuidado para cada um de nossos visitantes e membros. Se você gostou deste vídeo, clique seu like, inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de outras publicações.